Bom estarmos na presença de Deus, primeira Santa Ceia do ano. A mensagem de hoje, ela tem o título Liberdade Verdadeira. Fala comigo, liberdade verdadeira. Nós vamos ver Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14. Gálatas 3, versos 13 e 14. E está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Senhor nosso Deus, é a tua santa palavra, fale conosco no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, com a graça que vem do Senhor. Irmãos, quando nós pensamos nesse texto, algumas coisas devem nos intrigar. Por exemplo, quando é dito aqui maldição da lei, eu preciso fazer uma pergunta, preciso fazer uma reflexão. A lei, ela é boa ou ela é má? É boa. A lei é santa ou é impura? Santa. Quem deu a lei? Deus ou diabo? Deus. Então veja, Paulo dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Note, isso não pode me fazer entender que a lei seja má, que a lei seja diabólica, que a lei não seja de Deus. É muito importante entender isso. Eu preciso compreender que Ele me resgatou de uma maldição que existe através da lei. Então eu preciso compreender isso. Cristo se fez maldição no nosso lugar, morrendo pendurado lá no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós através de Cristo pela fé, e para que nós pudéssemos receber a promessa do Espírito. Fala de uma continuidade no Senhor. Agora eu preciso destacar, separar e compreender que a lei não é má, não é diabólica, que a lei não foi feita para nos destruir. Porém, eu preciso também responder: qual é esta maldição da lei? Existe, por exemplo, nos 10 mandamentos, algum texto ali se encaixando nos 10 mandamentos, até no seu contexto inferior e posterior, que demonstre alguma maldição na lei? Não. Mas que Paulo então está falando? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então primeiro eu tenho que compreender o que é a lei. A lei é um princípio de como Deus espera que uma sociedade viva. Fala isso comigo, um princípio onde Deus, ele é o centro da adoração, e onde o homem interage com Deus numa vida de respeito, de honra, e consequentemente prima pela família, pela sociedade, como um lugar de bem viver. Então eu preciso compreender que a lei é um princípio de como Deus espera que uma sociedade, que o povo viva. Ela é esse princípio. E para que é que Deus deu a lei? Para mostrar que existe este princípio, uma normativa, existe um caminho a ser seguido, existe um jeito de viver. Porém, quando Deus, ele dá esta lei, e qualquer homem observa a lei, ele vai observar que ele não consegue cumprir a lei. Aí nós chegamos numa outra incógnita. Como Deus é capaz de dar ao homem alguma coisa que ele não possa cumprir? Ora, se Deus fez isso com objetivo. Se Deus pede para a gente fazer uma coisa que a gente não consegue, o que Ele quer fazer com isso? Ele quer fazer com que a gente aprenda alguma coisa. Então, quando Deus dá a lei e o homem percebe que não consegue cumpri-la, o homem precisa se aperceber do seguinte: esta lei me mostra que eu não posso cumpri-la, porque ela me revela as minhas misérias, a minha incapacidade.
Eu não consigo fazer isso com as minhas próprias forças. Significa que essa lei, ela vem de um lugar, de um modo de vida, de um jeito de viver que está longe de mim, por causa do pecado. Então a lei acaba me revelando, me mostrando quem eu sou. E a lei acaba me mostrando que sozinho eu não posso viver a expectativa de Deus. É isso que a lei nos mostra. Sozinho eu não posso viver a expectativa de Deus. Quando eu penso nisso, eu preciso pensar no Éden. Será que no Éden, sozinho, o homem poderia viver a expectativa de Deus? Também não. Por isso que Deus se encontrava com ele todos os dias à tarde, para poder ministrar a sua vida, lhe ensinar, mostrar para ele como viver. Então, nem no Éden, o homem perfeito, sem pecado, ele podia responder à expectativa de Deus, tanto que não respondeu. Se não dependesse de Deus, agora veja, se Adão sem pecado algum, Eva sem pecado algum, não puderam responder à expectativa de Deus, como é que eu e você poderíamos pensar em cumprir a expectativa de Deus sem o próprio Deus? Então isso é muito interessante. Eu preciso pensar nisso, eu preciso refletir sobre isso. A lei vai me mostrar o quanto eu estou distante. Quer ver um detalhe? Quando a lei diz no 6º mandamento, não matarás, eu vou perguntar, mas não quero que você me responda, porque isso aqui pode até dar problema. Alguém aqui já matou alguém? Não responde não. Não, pastor. Do pecado do 6º mandamento, eu não tenho culpa. Será? Aí eu vou pensar em Jesus no Novo Testamento. Jesus dizendo assim: vistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, já é réu de juízo. Então, Jesus, ele está dizendo, veja bem, a lei diz não mate. E alguém pode dizer assim, ó, eu não matei, esse mandamento eu não tenho culpa. Mas aí eu vou fazer a segunda pergunta. Alguém aqui já ficou com raiva de alguém, a ponto de você querer trucidar essa pessoa? Todos nós. Jesus disse que quando você fica com raiva de alguém a esse ponto, você é um homicida. Ai, pastor, está vendo? Jesus faz isso no outro mandamento. Eu não vou querer que você me responda, mas alguém aqui já adulterou contra o seu marido ou contra a sua esposa? Não me responda. Não me responda. Ah, não, pastor, eu estou livre deste pecado. Ok. Mas Jesus diz assim: na vossa lei está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, já adulterou contra ela. Aí eu quero perguntar, não precisa responder. Você já olhou para uma mulher, você que é homem, ou você que é mulher, ou para um homem, e o desejou de maneira inconsequente? Se já, diz Jesus que você cometeu adultério. Pastor, então não tem jeito para ninguém. Interessante que Jesus não fez isso com o mandamento de número 8, não roubarás. Ele não falou, só a lei diz não roubarás, mas ele não disse isso. Por quê? Porque esse é o mandamento mais direto. Jesus pegou, preste atenção, ele pegou os 2 mandamentos que podem fazer com que a pessoa pense que ela é melhor do que o outro. Não matarás e não adulterarás. Ele pegou esses 2 mandamentos que podem não se transformar em um pecado literalmente concluído. Alguém matar alguém e alguém trair, adulterar. Ele pegou esses 2 mandamentos que alguém poderia dizer, eu sou melhor do que você por causa disso. E igualou todo mundo neles, porque disse, se você se encolerizar, já é réu. Se você olhar para uma mulher, já é adúltero. Você pega o 8, não roube. Você pega o 9, não fale falso testemunho. Aí, você já testemunhou alguma coisa de jeito que não deveria? Já foi injusto com alguém? Já tomou alguma coisa que seja, que não fosse sua?
Nesse não roubarás, entra inclusive se você tiver algum tipo de lucro que seja escuso. Eu quero ver quem é que se escapa. Eu estou falando só do 6 para frente, sem contar o 10, que é não cobiçar, que é não querer o que é do outro. Não tem ninguém que escapa. Ninguém. Mas é um padrão de Deus. Deus não quer que ninguém mate, que ninguém adultere, que ninguém roube, que ninguém fale mau testemunho contra o outro e que ninguém cobice nada de ninguém. É um padrão. Padrão. Mas impossível de ser praticado. Como, pastor? Esse padrão nos leva a depender de Deus. Eu preciso de Cristo. E mesmo depois que eu dependo de Deus, de Cristo, entrego a minha vida para Ele, eu não deixo de ser tentado nesses quesitos. E vou continuar dependendo de Cristo, porque senão eu posso cair neles. Porque eu continuo vivo. E irrevogavelmente vivo num corpo de carne que foi concebido lá no pecado. Então eu preciso entender muito bem essas coisas, mas a lei continua sendo boa. Mas e agora com Cristo? Ele me resgatou da maldição da lei. Qual maldição? A maldição de eu entender que eu não consigo servir a Deus e nem me aproximar dele. Por isso que lá no tabernáculo tinha uma cortina espessa separando o lugar santo dos santos dos santos. E apenas um homem, uma vez no ano, podia entrar dentro do santo dos santos para poder fazer expiação pelos pecados de toda a nação e também expiação de pecados, até mesmo pelo próprio tabernáculo que estava ali. Um homem. E poderia entrar ali e correr o risco, já disse isso várias vezes, de não sair dali vivo. Então a lei vai me mostrar quanto que eu preciso de Deus. Ela continua sendo boa, ela continua sendo santa. Mas todas as vezes que eu olho para ela, o quanto ela é santa eu vejo o quanto eu sou pecador. E o tanto que ela é boa eu vejo e enxergo o quanto que eu sou ruim. Por isso que o mesmo apóstolo que escreve isso em Romanos 7, ele fala assim: eu sou um homem miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele cita: miserável homem que sou, quem me livrará, pois, do corpo desta morte? Ele pede para poder morrer. Ou ele diz assim: enquanto eu continuar vivendo nesse corpo, eu sinto que não tem jeito. Mas no 8, ele começa dizendo, no verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas e o restante do versículo, pastor? Alguns acreditam que houve um acrescente ali, lá na frente, mas isso não importa, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas não importa, o que importa é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque ele está querendo dizer que esse Cristo, esse Jesus, pelo seu sangue, ele me libertou desta maldição, de não ter que me apresentar a Deus com a minha própria justiça. Não são os meus atos que me justificam diante de Deus, mas é o ato de Cristo derramar o sangue por mim que me justifica diante de Deus. Agora, depois que eu conheço Cristo e sou salvo, eu devo colocar a lei e jogá-la fora? Não, eu devo procurar continuar a cumprir. Mas é óbvio, depois que eu entrego minha vida para Jesus, será que eu vou me permitir matar os outros? Me tornar um adúltero? Um ladrão? Um procrastinador, falando mal das pessoas? Alguém que quer o que é dos outros? Eu vou adorar outros deuses? Eu vou fazer uma imagem de escultura de qualquer coisa, ou de mim mesmo, para poder adorar? Eu vou usar o nome de Deus para o meu bel prazer? Claro que não. Eu vou desonrar meu pai e minha mãe? Eu vou viver a vida insanamente como se Deus não fosse real e se eu não dependesse desse? Claro que não. Então, depois que eu sou salvo, eu necessito continuar vivendo dentro desse padrão de Deus. Mas não para me justificar, e aqui entra um negócio tão importante, que eu preciso perceber que no Éden também havia lei. Não, pastor, você está enganado. Havia, só não estava escrito. Qual que era a lei que tinha no Éden? Isso aí, Geraldo. Isso aí. Esse aqui você pode comer, árvore da vida. Essa aqui você não pode. É lei, irmãos. Só não está escrito. Por que Deus não deu outra? Não matarás. Ora, o Adão só podia matar a Eva e a Eva só matar o Adão. Talvez ele teve até vontade de matar depois que ele comeu do fruto, mas ele comeu porque quis. E talvez ela também tenha tido até vontade de matá-lo. Por quê, pastor? Porque ele não cuidou dela o suficiente, não ensinou, não pastoreou o suficiente.
Não adulterar, por que Deus ia mandar uma lei de não adulterar com Adão e Eva? Adulterar com quem? Com o cavalo, com a égua, com sei o quê? Não roubar, roubar o quê? Tudo era deles. Levantar falso testemunho contra quem? Não tinha contra quem falar nada. Cobiçar o quê? Tudo pertencia a eles. Adorar que outro Deus? O próprio Deus se encontrava com eles. Fazer imagem de quê? Tomar o nome de Deus em vão como? Guardar um dia por quê? Honrar pai e mãe. Não tinha pai e mãe, fisicamente falando. Entendeu? Entendeu? Precisava. Então qual foi a lei? Esse que você pode comer, esse que você não pode. Mas eles fizeram uma escolha. Hoje nós também temos uma escolha. Da mesma forma, da mesma sorte que no Éden tinha uma árvore que devia comer e uma que não, hoje nós temos Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A ceia, Ele morreu por todos. Ele quer que todos participem da sua vida. Quer que todos comam do pão e do vinho. Mas todos vão comer? Não, porque continua sendo uma escolha. João capítulo 6, verso 47 ao 59. Eu faço questão de ler João 6, 47 a 59. Porque em João 6, Jesus está fazendo o seu ministério. Não é pré-morte. Ele não está indo para o momento da Santa Ceia. Ele não está indo para a última Páscoa com os judeus, com os discípulos, para transformar a Páscoa na Santa Ceia, na Nova Aliança. Está bem distante disso acontecer. Nós estamos falando de João 6. Em João 6 ele diz, e ele não está falando só com os discípulos. Tem muita gente em volta. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ele está falando dele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, disputavam os judeus, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós mesmos. Falou com quem? Com os que disputavam. Quais eram eles? Os judeus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Está falando com os judeus que estavam disputando ali. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão, está falando com eles, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, para quem pensa que na Santa Ceia ele fez um movimento exclusivista e só ali ele falou da nova aliança e de quem ele era de fato, se engana, porque em João 6 ele está na sinagoga. E esse texto pode ser amplamente usado no momento da Santa Ceia. Ele se revela. Ele se revela. Então, ele é a árvore da vida. Ele é o alimento que Deus quer que nós comamos. Ele vem nos resgatar como segundo Adão, o alimento que o homem deveria comer no Éden, o fruto da árvore da vida. E ele se revela como o pão vivo que desceu do céu, ele, Jesus. Porque o maná que desce do céu também é uma alusão à árvore da vida. Porque é o alimento que vai mantê-los vivos, porque no deserto não se planta, não se colhe, não se cria. Você tem que comer de alguma coisa que seja sobrenatural. Então Deus os alimenta com o alimento que é da árvore da vida. Por isso que eles não ficavam doentes. E Jesus disse, foram alimentados lá, mas morreram.
mas quem se alimentar de mim, eu vou ressuscitá-lo lá no último dia. E fala para todos. A escolha está hoje também. A lei, ela mostra para nós o tipo de vida que a gente tem que viver. Mas aqui eu quero pontuar algumas coisas importantes quando a gente pensa na nossa relação com Deus e na nossa relação com Cristo, com a Santa Ceia. Estamos falando de liberdade. E quando a gente pensa na questão de liberdade, irmãos, quando alguém faz qualquer coisa e pensa que com isso que faz ele está sendo melhor do que os outros, ele está entrando na categoria do orgulho. Por exemplo, não são os nossos atos que nos justificam. Tem gente, e aqui eu falo com todo respeito mesmo, mas a gente precisa pontuar bem essas coisas. Tem gente que coloca na sua cadeia doutrinária assim, mulher não pode usar calça comprida, só pode usar saia. Não pode cortar o cabelo, nem isso, nem aquilo. Eu respeito demais isso daí. Mas isso é uma alusão física, um aspecto físico, que às vezes, se a gente não tomar cuidado, essa pessoa pode pensar assim, eu sou uma mulher melhor do que aquela ali da igreja do Evangelho Quadrangular, porque aquela mulher ali usa calça comprida ou não, eu sou mais santo. E o dia que um ato qualquer que seja nosso for feito para nos dignificar e para fazer com que a gente seja melhor do que o nosso irmão, quando isso começa a acontecer ou se acontecer, nós estamos entrando no orgulho. Porque lá no céu, Satanás pensou que era melhor do que os outros e que por isso, sendo melhor, ele deveria ser ovacionado, adorado, ele deveria ser um objeto de contemplação, e se ele é melhor, ele deve ser copiado. Ninguém é melhor do que Cristo. E se alguém tem que imitar alguém, tem que imitar a Cristo. A igreja não precisa de um outro Deus. Ela já tem Jesus. Ela não precisa de uma outra salvação. Então, se alguém quer usar saia, não quer depilar o seu corpo, faça isso com o coração íntegro. Mas não pense que isso torna melhor ou mais receptível diante de Deus. Isso deve ser uma consciência pessoal, aonde a pessoa se sente melhor, mais apta a servir a Deus assim. Daí tudo bem. Alguém diz assim, eu vou servir a Deus, mas de barba não pode. Ora, seria uma incongruência não poder servir a Deus de barba, sendo que Ele nos deu um corpo, pelo menos o homem, que nasce barba. Então Ele fez alguma coisa nascer no meu rosto, que é pecado, que eu não posso ter, porque é pecado. É incongruente, não bate. Então a gente começa a servir a Deus. Por exemplo, alguém diz assim, eu vou servir a Deus, mas eu quando sirvo a Deus, por exemplo, tocando uma guitarra, eu limpo essa guitarra, eu coloco ela limpinha do jeito que precisa. Aí vem um outro tocar o violão, mas ele não limpa o violão como eu. Ele já olha para ele dizendo assim, eu sou melhor do que você, porque eu limpo a minha guitarra mais do que você, eu sou mais santo, o meu sonho é melhor do que o seu. Está errado. O fato dele cuidar bem do seu instrumento é excepcional, deve ser copiado pelos outros. Mas ele não deve fazer isso para poder se sentir melhor e mais santo do que os outros. O ser humano vive numa disputa muito idiota, de querer sempre ser melhor do que o outro, de querer sempre sobressair ao outro. Isso é muito ruim. A gente deve fazer as coisas para agradar a Deus e para agradar aos outros também, no sentido de servi-los. Então, se alguém vem tocar um instrumento musical e tem todo esse cuidado, e faz isso de uma forma santa, o outro que está vendo ele vai dizer assim, puxa, porque Deus aí vai operar sem precisar falar. E o Espírito Santo vai mostrar para aquele outro, e ele vai ser compungido, e vai dizer assim, puxa, meu violão está tão avacalhado, mas aquele cuida tão bem da guitarra dele. Olha, aqui isso é tão bonito, eu vou copiá-lo, eu vou fazer como ele, porque isso faz bem. A gente não precisa apontar os erros dos outros para mostrar as nossas virtudes. E quando eu digo isso, estou te fazendo um comparativo com a lei. Eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, olha como eu sou bacana. Cristo vem e diz assim, para aqueles que pensavam assim, e pensavam, por isso que Ele fez desse jeito,
os fariseus, os escribas. Ah, você não mata não, né? Mas deixa eu te falar que isso é uma coisa. Se você ficar com raiva do seu irmão, você já é réu de juízo. Aí não. Ah, você não adultera não, né? Você é o santão, né? Mas se você olhar por uma mulher e a desejar no coração, já adulterou. Agora não, Jesus, aí você pegou pesado. Por quê? Porque ele está querendo dizer o seguinte: faça nada para você se sentir melhor do que os outros. Faça para você poder servi-los. Quando a gente vive assim, a gente se liberta. A gente não precisa ser nada para poder provar nada para ninguém. A gente se liberta. Eu já quero ir para a conclusão. A gente poder meditar nisso. Liberdade é não ter medo de nada. É estar certo de que nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor nos guiando. Que nós precisamos dEle nos dirigindo. O Senhor nos dirigindo. Eu não vou fazer algo para poder mostrar para A, para B ou para C que eu sou ou que eu deixei de ser. Se você viveu alguma coisa difícil com alguém que está do seu lado, na sua família, e esse que está do seu lado, na sua família, pecou, e você fala assim, mas você pecou, e eu não. Cuidado com isso. Porque quando você julga alguém que pecou e que o Senhor perdoou, mas que você ainda traz um certo ar, você está dizendo que aquela pessoa ela não é digna de receber o perdão, tão quanto você. Só que quando você desqualifica o perdão de Deus na vida do outro, você acaba caindo numa armadilha, porque Jesus, quando ensina a orar, ele fala assim, Pai, nos perdoe, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então não dá para poder viver acusando. Fulano falhou. Fulano fez isso. Eu sou pastor. Aquele pastor fez assim, 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 assado. Sou melhor do que ele, porque ele fez isso tudo de errado. Eu não sou melhor. E nem ele é pior. Eu quero essa misericórdia de Deus sobre a minha vida. Falei aqui no outro culto, vou falar nesse também, que não está indo para a internet, porque tem alguns assuntos que eu prefiro falar pessoalmente. E eu sei que eu vou ter que falar desses outros assuntos também na internet. Eu sei para que Deus me chamou. Estou muito certo disso, já tem muito tempo. Não tenho nenhuma pretensão e nenhum orgulho de nada. E eu sei que eu vou pagar um preço muito alto por muitas coisas. Um preço de desconforto para mim, mas diante do Senhor, não é nada. Eu não sou nada. Mas certas coisas eu prefiro, e em Deus, deixar para depois. Mas existem pelo menos, o que eu vou falar rasgado? 3 heresias calvinistas. Primeira Santa Ceia do ano. Falando dessas coisas porque o assunto sempre está corrente, né? Terríveis. Primeiro, que Deus criou o mal. A Bíblia diz que Deus não pode nem se aproximar do mal. Ele não tem comunhão nenhuma com o mal. Então colocar que Deus criou o mal, coloca diante de nós um Deus sarcástico. Imagina, Deus criou um anjo bacana, não é? Um ser mais bonito, sinete da perfeição, e o próprio Deus desenhou lá assim, ó, mas ele vai se transformar no Satanás, vai tentar o Adão e a Eva, vai causar morte e destruição. Então Deus é um carrasco, se ele fez isso. Deus não criou o mal, mas Deus é o Criador de todas as coisas. Sim. Ele é soberano, sim. Mas sendo soberano, Criador, Todo-Poderoso, só Ele poderia dar liberdade total e absoluta aos seres criados. Por isso que Ele é Deus. Ele não é tirano. Deus criou o mal. Não. Deus não criou o mal. Segundo, 3 teólogos calvinistas, em um debate, afirmaram dentro dos escritos e pensamentos calvinistas de que quando Jesus morreu na cruz, não morreu apenas Jesus homem, mas morreu Jesus Deus. Isso é um absurdo. Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Mas eles dizem, não, ali Jesus, Deus morreu. Isso é um absurdo. Se Deus morreu, então Ele não é Deus, então não é o Criador. E o que Jesus diz?
vocês vão tomar esse corpo, vocês vão matá-lo, ele vai ser sepultado. Mas ele diz: eu em 3 dias tomarei de volta. É difícil a nossa mente entender isso. Vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei com vocês pregando. Ainda bem que a gente prega o evangelho há tanto tempo, ainda tem coisas que não foram ditas. E eu creio e quero que continue tendo, porque isso significa que Deus continua se revelando. Amém? Mas você já parou para poder pensar que quando Jesus morreu na cruz, o Cristo Deus não havia morrido? É doido isso, né? Você consegue entender que o Pai, o Filho Deus não morreu? Você consegue entender isso? É um negócio louco, não é? Mas houve uma separação, houve. Porque ali Jesus me representava e te representava. Era o corpo do pecado, que não havia pecado. Por isso que a morte dele valeu, foi substitutiva. Mas Deus não. Quando no 3º dia ele diz Deus o ressuscitou, é fato. Mas é também fato de que Ele mesmo tomou a sua vida de volta. Que o Cristo Deus, que foi encarnado de uma forma divina, anunciado pelo anjo a Maria, que o Espírito viria e ela iria engravidar, esse mesmo Cristo, Ele toma o seu corpo de volta. Deixa eu tomar esse corpo aqui de volta. E ressuscita, para nunca mais se desfazer desse corpo. Está com Ele na glória. Aleluia. Glória a Deus. Se tornou um de nós. Sendo Deus, que coisa fantástica. Se tornou homem sem pecado. Nunca pecou enquanto esteve aqui. Jamais irá pecar. É o exemplo. Por isso ele é o primeiro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então dizer que Cristo Deus morreu. Terceiro, que Deus já predestinou os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. Isso é um absurdo. Porque todos pecam em Adão, porque Adão pecou e é o cabeça. Como, pois, todos não seriam justificados em Cristo? São justificados. Diferentes salvos. Como, pastor? Porque justificado significa que o sangue dele cobriu o pecado de toda a humanidade. Ele morreu por todos. Não é isso que diz João 3,16? Timóteo não vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e conheçam, cheguem ao conhecimento de Cristo. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso ele justifica a todos. Presta atenção, para todos serem salvos, o sangue tem que pagar o pecado de todos. Tem que purificar todos. Mas os salvos são os que escolhem. Não mudou nada, igual o Éden. Adão, você é salvo. Quer continuar salvo ou quer cair? Eu quero cair, legal, mas eu vou providenciar um plano para poder salvar todos os que queiram ser salvos. Porque assim como você, Adão, teve liberdade de escolher, todo homem também vai ter. A questão é que você agora é o cabeça da criação. Todo mundo vai nascer de você. Se nasceste de você enquanto salvo, sem conceber pecado, todos seriam salvos. Como nasceram de você depois que você concebeu o pecado, todos pecaram. Mas agora todos vão nascer, que quiserem, vão nascer de Cristo, que pagou o preço pelo pecado. E quem nascer de Cristo agora vai nascer, está justificado pelo seu sangue e tem a vida eterna. Assim como todos pecam em Adão, todos são regenerados em Cristo. Porque onde abundou o pecado, superabundou, foi muito maior a graça. Mas aí, se eu falo isso para os irmãos que acreditam na teologia calvinista, eles vão brigar comigo, porque eles estão defendendo uma ideia. E por que você está falando isso, pastor? Porque, meus irmãos, nós não precisamos defender ideia alguma. Não, pastor, não. Nós só precisamos obedecer o que está na Bíblia. Simples. O mais simples possível. Sabe por que essas brigas acontecem? Vaidade. Teologia é melhor do que a sua. Vocês são teólogos sanguinários, porque se fala do sangue de Jesus. Vocês não sabem nada. Deus já predestinou todo mundo que vai ser salvo, já está tudo já pré-definido. Você não sabe quem é Deus, a grandeza de Deus. Nós é que sabemos. Para que isso?
Nós não temos que disputar, irmãos. Na igreja, nós não temos que disputar quem é mais pecador ou quem é menos pecador. É tudo farinha no mesmo saco. Corpo, nasceu na carne, Adão. Nasceu em Cristo, justificado. Acabou. Mas vai continuar tendo que decidir. E o que traz beleza nisso é o fato da gente saber que Deus está conosco para as coisas que são corretas, para nos orientar, para nos guiar, para nos fazer ser bem-sucedidos. E sabe, irmãos, nisso a gente pode descansar. Eu não preciso saber tudo, eu preciso procurar o Senhor e conhecê-lo mais e mais e mais e mais, mas eu preciso confiar nas promessas do Senhor. Ele me salvou, Ele quer o meu bem, Ele está cuidando de tudo à minha volta. A gente fica preocupado com esse tanto de chuva que está caindo, mas até nisso nós pecamos. Sabe por quê? Isso é a vontade, decreto de Deus? Ele quer que caia e que arrebente tudo? Não, mas Ele permite. Ele perde o controle em algum momento? Em momento algum. Então, eu posso orar? Deus amenize, faça. Posso. Mas será que eu sei mais do que Ele? Não. Ele está cuidando. Tantas vidas se perderam. Dói mais em mim do que nele? Não. A morte e a vida para Ele é a mesma coisa. A gente precisa aprender a descansar. Deus, eu não sei como é que vai ser amanhã. E daí? Você confia nele? Isso basta. Deus, será que eu vou ter dinheiro para fazer isso, isso, isso? E os meus sonhos? Espera aí, você confia nele? Compreende, irmão? Quando a gente prova a Deus, a gente é livre. A gente pode descansar. Mas e o meu corpo? Meu irmão, eu não consigo fazer nascer um fio de cabelo. Eu vou conseguir cuidar de um órgão que está aqui dentro? Ah, Deus, mas teve uma notícia ali de uma pessoa, é câncer. E daí? O que, pastor Robson? É isso que eu disse, e daí? Para Deus não é nada. E se Ele não curar? Não mudou nada. Eu preciso confiar. E eu preciso descansar. Se não me adorar a minha imagem, vai ser lançado no fogo. E daí? Então lança. E se não livrar? Não livrou. E se livrar? Bendito o nome do Senhor. Compreende? Ser cristão nos faz ser desprovidos de preocupação e nos liberta. O que estão falando de mim? O que pensam de mim? Não importa. Não importa. A gente precisa servir a Deus. É isso. E confiar é essa entrega, só isso. Se entregue. Meu casamento está na mão de Deus. Significa que eu não vou fazer nada, pastor? Pelo contrário, quando você confia assim, atenção, você não vai se desesperar, você vai fazer conforme diz a palavra e confiar. Afinal de contas, se eu espero em Deus, como é que eu devo agir? Em Deus. E como é que se age em Deus? Confiando no que está nas Escrituras. Ele disse, não se preocupe com o que há vez de comer ou beber. Não se preocupe. Ah, mas você é doido, eu não vou trabalhar? Vou. Eu não vou estudar? Vou. Mas eu vou fazer tudo confiando em Deus. Significa que quando eu estudar, eu não vou tentar trapacear para poder passar na frente de alguém. Quando eu trabalhar, eu vou fazer o meu melhor, independente de qualquer coisa. Porque eu não confio no meu patrão. Não é que eu estou falando que ele não presta, não. É porque minha confiança está tão em Deus que eu vou servi-lo. Pronto. Vou fazer o melhor. Compreende? E eu vou estar certo de que fazendo isso eu estou fazendo o que é certo e de que de alguma forma vai dar certo. Mesmo que esse certo não seja do jeito que eu espere. Mas errado não vai dar, porque eu estou no Senhor. Você consegue compreender isso? Isso é liberdade. Oh, isso tira um peso das costas da gente. Nós como pastores, nós podemos nos preocupar com a igreja, mas eu tenho aprendido isso tanto com o Senhor, que não é a minha preocupação que faz a obra de Deus andar, é a minha fé. Mas não porque a minha fé produz, porque Ele age de acordo com a fé, quando a fé é colocada nele. É Ele.
Então eu vou confiar. O que eu devo fazer? Eu devo pregar, eu devo ensinar o que é correto. Tem pastor que desespera, né? Mas eu prego o que é certo e o povo não escuta. Eu nem penso nisso. Eu nunca falei esse tipo de frase e nunca vou falar. Porque não sou eu que efetuo nada. A minha função é só pregar. É só mandar um recado que ele deu. O resto é com ele. E se não escutar, não é a mim que estão deixando de escutar. Se não obedecer, também não é a mim. Mas eu quero que escute e que obedeça. Aí por quê? Porque eu estou para servir. E a gente tem que amar o outro. Então a gente vai sempre procurar, aí que está o nosso lado, fazer o melhor, o mais excelente possível que nós pudermos fazer. Para dizer assim, eu estou servindo do melhor jeito que pode ser servido. Puxa, Jesus fez uma ceia maravilhosa com os discípulos, lavou os pés dos discípulos, cantou com eles um cântico, tudo maravilhoso. Saiu dali e todos eles o traíram de uma certa forma. Ele voltou para eles e nunca jogou isso na cara deles. Os restaurou, soprou sobre eles o Espírito e falou, vocês vão ser minhas testemunhas. E na fé deles, mesmo com tantas falhas, eles transformaram o mundo. Coisa linda. Coisa linda. Jesus podia falar assim, né? Deu errado. Olha aí, todo mundo fugiu, deu errado. Que nada. Irmão, se você obedece o que está nesta palavra, escuta o que eu estou te falando. Já deu certo. Nunca vai dar errado. Descanse. Liberdade é poder descansar. Liberdade é poder descansar. Ah, pastor, mas olha, você está vendo a chuva como é que está? Está difícil. Mas Deus continua sendo Deus. Não preocupa não. Pastor, mas agora os índices, muita gente pegando doença, graças a Deus que não está morrendo, mas está espalhando. Falaram aí que nas próximas 2 semanas vai ser uma loucura. Deus continua sendo Deus. E economia, pastor? Deus continua sendo Deus. Será que a gente esqueceu que Ele mandou o maná cair do céu? Você está entendendo, irmãos? Você passa a não confiar em Deus dizendo assim, Ele tem que fazer. Você passa a confiar em Deus dizendo assim, ó, Ele vai fazer. Olhe para mim, irmãos. Eu acredito no Deus que multiplica o arroz que você tem na sua casa, o feijão, o óleo. Olha aqui. Eu acredito no Deus que multiplica o dinheiro que você tem na sua conta. Para mim Deus é o mesmo, que multiplicou o azeite da viúva, que fez o maná descer do céu, que multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Irmãos, Ele é o mesmo, igualzinho. É o mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera, que chamou o Zaqueu para poder descer da árvore e restaurou a vida dele, que ressuscitou os mortos. Ele é o mesmo, irmãos, mesma coisa. Ele é Senhor do mesmo jeito. Liberdade é não se preocupar. Eu confesso para vocês, nós vivemos num corpo humano, que às vezes a gente tem uns negócios que é meio doido. Mas quando você tem o cerne da palavra, você volta para o centro dela. É aqui. É aqui. Você já viu quantas pessoas pararam de caminhar com Deus por causa de atitudes de terceiros? De servir a Deus com o melhor por causa que o outro fez isso, ou fez aquilo outro? Você já parou para poder pensar? Desculpe, que isso pode se transformar num orgulho dentro de você que vai ser terrível. Porque você anda muito mais com Deus quando você encontra às vezes pessoas difíceis andando do seu lado e você querendo fazer o que é certo, mas você não desistindo nunca, porque você confia no Senhor. Aí você demonstra que realmente você confia. Para poder pensar, porque quando você para, demonstra que você não confia tanto assim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O diácono fala assim, não vou ser diácono não, porque mas os diáconos hoje estão tão avacalhados. Estou só dando um exemplo, tá? Eu não vou ser diácono por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Você acabou de pensar que quando você age assim, você está dizendo assim, eu não sou tão correto assim não, porque se eu fosse eu continuava.
Eu não estou tão certo assim não, porque se eu tivesse eu continuava. Porque se você parou, entende? Por isso ele diz que quem põe a mão no arado não olha para trás, porque tem um serviço que foi dado e que quem deu é o Senhor. Então você não pode parar. E ai de nós se nós encontrarmos motivo para poder parar, para estacionar. Todos os motivos que alguém possa encontrar para poder parar devem ser o contrário, deve ser para ele continuar mais firme ainda, mais forte ainda, mais obediente ainda, porque ele tem mais gente para poder influenciar, tem mais gente para poder ser tirado da mentira. Então é preciso de alguém viver a verdade. Quem está entendendo? Irmãos, nós somos cristãos, nós entregamos a vida para Jesus. Ele não parou não, ele não estacionou não, ele não encontrou os motivos. Irmãos, eu pergunto para você, qual motivo Jesus teve para continuar? Me fala um apóstolo. O João, pastor. Pois é, João estava lá com a Maria do lado da cruz, e etc e tal. Mas se você averiguar, o João não foi lá essas coisas também não. Ninguém, irmãos. Ele não tinha nenhum motivo para prosseguir, mas tinha todos. Porque todos os que não eram possíveis motivos, ele transformou em motivos absolutos para poder continuar. Eu seria por acaso motivo para ele prosseguir? Certamente que não. Mas ele me encontrou um dia e mudou a história da minha vida. Você foi bom o suficiente para ele, para dizer assim, ó, Jesus viveu tudo isso e foi por minha conta, porque quando eu nasci, o céu parou e falou assim, ó, agora valeu a pena, esse aí nasceu para poder... Não. Quando você nasceu carente da graça, da misericórdia. Mas você se transformou no motivo dele. Eu quero ele comigo no céu. Eu quero ele comigo vivendo na minha glória. Eu quero passar a eternidade. Eu quero conversar com você. Sabia disso? Quero conversar com você. Jesus quer sentar com você, bater um papo com você. Você se tornou o motivo dele. Não por sua perfeição, porque você é bom, porque você sabe. O céu vai estar cheio de pessoas que não valem nada, mas que passaram a valer tudo por causa de Cristo. E a gente tem que entender que, sendo pessoas que não valem nada, a gente precisa valorizar os outros demais da conta. Servir mais, amar mais, fazer o melhor. Quanto mais quando os outros não fizerem, a gente deve se aplicar no bem. Não para poder, tá vendo? Eu faço, mas para poder dizer, vamos junto, irmão, vamos fazer. Mas qual base? Estou fazendo, estou procurando. Tem um monte de erro aqui, mas eu estou tentando aqui, ó. Vamos junto? Vamos dois tortos tentar ficar mais retinho aqui no Senhor? Vamos junto? É assim, irmãos. É assim. Diga comigo, a lei me mostra o quão pecador eu sou. Mas a lei é santa, é boa. E como Jesus me chamou para a santidade e para a bondade, com o seu sangue, ele me justificou, para que eu possa obedecer a Deus na sua lei, não para me justificar, mas porque fui salvo pelo sangue de Jesus. É assim que a gente tem que viver. Amém? Faço o que faço, não por quem eu sou, mas por quem Ele é, porque Ele fez de mim. É assim. Quando é desse jeito, nós vamos ter um olhar de misericórdia para todo mundo que está à nossa volta. As pessoas vão pisar na bola com a gente, e a gente vai dizer assim, ó, não tem importância não. Mas você é doido, você tem sangue de barata? Não, eu tenho sangue de Cristo. Mas como é que você consegue isso daí? Não sou eu não, é Ele. Liberdade verdadeira é isso. Liberdade verdadeira é isso. O mundo é assim, ó. Eu vou chegar lá no topo para poder mostrar para todo mundo. Já viu até certas músicas cristãs que a gente canta?
Minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, bonito. Vitória hoje tem sabor de mel. Mas tem uma parte da música lá, eu não sei direito, que fala o seguinte, que quem humilhou, quem não sei o quê, vai te ver lá em cima. Hã? Eu falo, tem que tomar cuidado com certos gospel. Tá vendo você aí, ó? Pisando em mim? Ah, eu aqui, ó. Ó. Tô chique, você tá aí nessa... Minha vitória tem sabor de mel. Ou seja, Jesus me deu, você não, você está ferrado. Que lindeza, hein? Que coisa bonita, hein? Nada disso. Só tem sabor de mel quando eu consigo perdoar aquele, chamar ele para poder vir junto, falar, vamos. Agora, eu tenho direito de não querer, mas meu coração está limpo. Isso é liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira. Esta mensagem, Deus falou comigo há 1 ano atrás, quando eu não pude vir na única ceia do ano passado, quando eu estava com Covid. 1 ano atrás. Eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor me der vida, no ano que vem eu prego na ceia. 1 ano. 1 ano. Ficou velha não, pastor? Não, porque não é minha, é dele. Então, vamos começar a primeira ceia do ano pensando nisso? Não se preocupe. Descanse. Volta para sua casa hoje aqui, ó, inteiro. Descanse. Seja mais livre, seja mais solto. Descanse. Oh, está doente, olha isso aqui. Aprenda a descansar. Aprenda a olhar e dizer assim, ó, está na mão de Deus. Deus está cuidando. Nossa, mas chegou a notícia agora que é pior. Continua na mão dele. Mas você falou antes que estava na mão dele, agora piorou. É porque às vezes ele quer que piora mais para poder, quando ele livrar, o livramento ser maior. Se ele não livrar, aí que ele livrou mesmo. Por quê? Levou para o céu. Levou para a glória. O que você quer dizer com isso? O capeta fica doido. Diabo, nós não perdemos de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele, Cristo, já te venceu lá na cruz. Nós não perdemos de jeito nenhum. Pode tirar seu time de campo. Porque na hora que você quiser soprar no nosso ouvido, você está perdendo, a gente vai te dizer assim, ó, eu sou mais do que vencedor. Ele já venceu. Amém? Qualquer um que se aproximar do Senhor para ir para a ceia vai na mesma condição. Mesma. Todos precisam de Deus. Todos precisam ser restaurados. Ninguém está pronto para poder cear. Não, pastor. Ninguém. Todo mundo, quando vai cear, tem que dizer assim, ó, Senhor, me perdoa, me purifica. Mesmo que eu me sinta pronto. Porque às vezes o me sentir pronto pode ser orgulho. Perdoa. Pai Celestial, perdoe os nossos pecados agora, Senhor. Nós nos aproximamos de Ti, Pai, sabendo quem nós somos e quem é o Senhor. Meu Deus, quando nós admitimos as nossas falhas, a nossa fraqueza, nós nos tornamos tão fortes, Senhor, porque nós nos percebemos que nós não nos fortalecemos em nós, no nosso ego, nas nossas obras, na nossa eloquência, sei lá, no nosso jeito. Nós admitimos que não somos nada sem Ti, e quando isso acontece, nós verdadeiramente somos fortificados, porque daí a razão da vida, ela é impressa em nós, a gente começa a viver de verdade, Pai. O Senhor limpa do nosso coração todo medo, todo temor, toda dúvida, esses sentimentos imperfeitos de orgulho, de culpar o outro, de achar que é melhor, de não sei o quê. Isso tudo, Senhor, é raleado. Isso esvai, isso é como uma água suja que corre pelo ralo. E é isso que nós te pedimos, Pai. Faz esta obra em nós, todo dia e cada dia, no nome de Jesus. Traz-nos para a sua glória, traz-nos para a sua presença, porque nós precisamos de Ti. Quebra esse orgulho idiota, esse orgulho besta, exatamente, Senhor. Esse orgulho ignorante, tira isso de nós, Pai. Que nós possamos Te servir. E que nós não fiquemos procurando mais motivos em pessoas. Deixa eu achar um grupo que agrada mais aqui, uma pessoa que faz mais bem ali, outro que não sei o que, outro que não sei o que lá. Não, Senhor, que a gente comece a ser um motivo para os outros.
Eu vou andar com Deus porque, olha, aquela pessoa está andando com o Senhor, eu quero imitá-la como Ele está imitando a Cristo, está me fazendo tão bem. A gente não precisa diminuir ninguém, denegrir ninguém, derrotar ninguém, vencer ninguém, sobressair sobre ninguém, para poder se sentir bem. Mas que a gente possa servir, Senhor, nos colocar abaixo dos outros e assim se sentir super bem, porque estamos servindo. É tão bom, Senhor, é tão bom não precisar estar na frente, ser o cabeça, ser o melhor, para poder se sentir bem. É tão bom, Senhor, poder ser servo e dizer: está tudo certo. É isso que nós te pedimos, Pai. Nos use como uma igreja madura, como um povo maduro, como famílias maduras. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comam dele todos. Semelhantemente, após cear, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, bebam dele todos, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Consagramos esses elementos ao Senhor. Agora, meu Deus, nos dê saúde, nos dê graça, nos fortaleça, em nome de Jesus. Pode comer, pode beber. Eu quero que você fique à vontade agora, para sentar, para ajoelhar, um minutinho. Mas aqui, para você ter um a sós com Deus, Ele está aqui. Oh Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor está cuidando de tudo. Não tem nada fora da ordem, não tem nada fora do controle, porque o Senhor está cuidando de tudo. Até na desordem, o Senhor demonstra para nós como o Senhor mantém tudo em ordem. Até na dificuldade, o Senhor demonstra como portas podem ser abertas. O Senhor é Deus soberano, é Deus todo-poderoso. E nesta manhã, desta primeira Santa Ceia deste ano, nós queremos descansar em Ti, descansar em Ti. Sabe, Senhor, nós queremos nos encontrar numa posição onde não haja desespero, porque o nosso Senhor Jesus, antes de ir para aquela cruz, Ele viveu uma sobriedade de vida, Senhor, uma sobriedade de vida que nos enche, que nos inspira. Ele foi com uma tranquilidade, Senhor, falar no meio de pessoas que o acusavam, que cuspiram nele, esbofetearam. Era para qualquer um ficar louco ali, Senhor, ter as emoções completamente deturpadas. Era para ele ter explodido em algum momento, gritado. Era para ele ter esbravejado, Senhor. Era para ele ter acusado aqueles sacerdotes que eram corruptos, que eram malignos. Era para ele ter jogado na cara daqueles soldados o quanto eles eram maus, o quanto eles mereciam o inferno. Mas tanta sobriedade, Senhor, tanto equilíbrio, tanta temperança. Meu Deus, isso nos inspira, Pai. Dá-nos isso, Senhor, essa sobriedade, essa certeza. Ir para a cruz, Senhor, ser maltratado, todo arrebentado, e fazer tudo isso de cabeça erguida. Lutar para não morrer a fim de sofrer o mais extenuante possível, para oferecer a Deus um sacrifício que lhe agradasse. Ah, Senhor, quanto ensino, quanta vida, Pai, quanto exemplo. Não vemos isso em lugar nenhum, Senhor, em pessoa alguma, só no Senhor. Nos ajude, meu Deus, a ter esse equilíbrio, a viver essa fé, a não reclamar, a não nos emocionar com as nossas dores e falhas, mas ter, Senhor, esta liberdade verdadeira, confiar em Ti, porque não há motivos para não confiar, não há motivos. Aleluia. Abra os seus olhos.
Olha aqui para mim. Não há motivos para não confiar. Amém? Não há motivos. Aplauda o Senhor. Deus é muito bom. Obrigado, papai. Obrigado.